Os depoimentos que nós ouvimos são muito tocantes. Por exemplo, eu ouvi das famílias traumatizadas que, quando o memorial ficou pronto, elas sentiram alívio. Alívio. Eu adorava mexer com o trabalho manual. O que eu fazia? Carrinho de rolimã, fazia as manivelas para soltar papagaio ou pipa. Eu fazia o papagaio. E não só fazia para mim, mas eu também produzia para os outros, porque meu papagaio era uma beleza. O meu pai construiu Brasília. Eu tenho aqui a foto dele no Catetinha. Ele construiu o Catetinha. Ele foi o pioneiro de Brasília. A primeira equipe de engenharia a pisar em solo brasiliense foi meu pai. Um dia o meu padrinho chegou para mim e eu falei para ele: padrinho, eu passei nas duas. Ele falou: qual que você escolheu? Eu falei: arquitetura. Ele falou: por quê? Essa pergunta está até hoje na minha cabeça, eu não sei por quê. Aí eu fui desenhando, fui conhecendo o meu desenho. O desenho é uma forma interessante de comunicar, porque em qualquer língua, se eu fizer um desenho, qualquer língua entende o desenho. O desenho é a sua identidade. Projetar, para mim, é interpretação. Quem constrói a arquitetura são as palavras. Quem me ensinou isso foi Amilcar de Castro. O Amilcar foi o meu professor de arquitetura mais importante. A arquitetura rica é uma arquitetura que tem o primeiro plano, segundo plano, terceiro plano, quarto, percursos, perspectivas. A arquitetura não é dentro nem fora, é através. Fizemos um projeto, eles escolheram, por unanimidade, escolheram nosso projeto. Nós fomos escolhidos por unanimidade pela Vabro. Eu te pergunto uma coisa, quando você começa uma coisa dessa, dá para fugir? Dá para fingir que você não está até aqui? Então tem tudo a ver, existe uma pertinência, o conceito não é um conceito idealizado, entendeu? Aquela questão de hoje que nós falamos muito da narrativa, não é só uma narrativa. Se as ideias não forem incorporadas por aquela gente, o memorial não significa nada. Eu acho que a validade dele é que ele foi legitimado pelo uso pelas famílias que se sentem representadas por ele. O traço é paixão. O traço é paixão, é impetuosidade. Eu faço um traço. Quando você dá o primeiro traço, ele é sem intenção. Ele está tentando começar algo. Ele não tem nada. Aí ele pede outro traço. Esse outro traço pede outro. Quando aquilo se completa, você vê que começa a existir uma certa lógica naquilo. Eu acho que o projeto do memorial é muito parecido. A fenda pede outra coisa, que pede outra coisa, que pede outra, e aí forma um todo. Primeiro, a cor. A cor não pode. A cor é aquela. O chão, a parede, o teto, tudo é aquela cor. Não existe outra cor. Só tem uma cor, que é a cor do fundo da barragem, do minério da barragem. É aquela cor. Ele é um parque. Então, são 60 mil metros quadrados de parque. Tem árvores naturais da flora autóctone e tem 272 ipês amarelos que nós plantamos. Esses 272 ipês vão formar um parque forrado de folhas amarelas na época da seca. O projeto é um percurso. Você começa num portal que te dá o que é um espaço fragmentado. Muito pouca gente tem essa experiência de um espaço todo fragmentado. Quando a parede de mineral trombou com os construções, o sol estava no pino, era 12 horas e 28 minutos. Quer dizer, os raios de sol atravessaram aquele ambiente, removendo a cobertura. Então a gente entra por ali. A ideia da drusa é uma ideia natural, porque
tem do discurso deles, as joias. E é tão duro ver isso, porque são joias. O que os bombeiros fizeram foi uma mineração dos corpos, dos restos, entendeu? É muito difícil você pensar nisso. Depois que você sai desse ambiente escuro, você cai num ambiente total onde foi o teatro da tragédia. Você sente que existiu uma colina e que essa colina foi cortada pela fenda. A fenda corta a colina como se fosse partisse ela em duas, né? Você entra dentro desse percurso. Quando você entrar dentro desse percurso, os nomes estão lá. E você não consegue fugir desses nomes. Se essas paredes fossem paralelas, você teria uma acústica, um eco. E, na realidade, quando a fenda ocorreu lá na natureza, lá exatamente nessa posição, ela era toda orgânica, ela não era uma fenda geométrica. Ela tinha uma irregularidade que a gente captou aqui. E essa irregularidade ela é definida pela estereometria com a sombra, o sol é que define. Agora, cadê o eco? É interessante porque varia a acústica, a percepção acústica. Me dá uma certa satisfação de ver que a gente conseguiu criar um ambiente que você ouve a arquitetura. Aí daqui você começa a ver onde foi o teatro da tragédia, né? Como é que ela foi. É ali que aconteceu tudo. É uma coisa que o tempo modificou. O cenário hoje é diferente daquele cenário dos dias do rompimento. Então é importante que a gente tenha memória disso. A cabeça está fixada só por esses pontos nas paredes laterais e ela chora. Eu imaginei que precisava de um elemento vertical que fosse simbólico dessa falibilidade humana. Quer dizer, o homem falhou. O que o homem inventou, no meu modo de pensar, foi a vertical encontrando com a horizontal para criar um edifício. Então é o quadrado. Então a cabeça que chora, mas ela tem o desenho da topografia do córrego do Feijão. Essa cabeça chora pequenas lágrimas que aumentam as lágrimas que viram uma cachoeira que cai no lago. Por que eu acho que o memorial é importante? Porque o memorial representa essa dor, então ele tem que ser relevante. Porque senão ele vai ser esquecido, ele vai ser transformado numa coisa banal ou numa coisa. Ele tem que ter a capacidade de falar de um sentimento, mesmo depois que as pessoas que viveram isso na pele não estiverem mais aqui. Por isso que eu falo do João Cabral de Melo Neto, que ele diz que é faca só lâmina. Faca só lâmina é uma imagem, num poema dele, em que você tem uma faca que não tem como pegar sem cortar. Ela é pura lâmina. O trabalho memorial, para nós, eu e minha equipe, foi um trabalho de cortar sempre.
porque nunca nós deixamos de conversar com eles que a gente não tivesse uma emoção imensa. Eu agora estou falando com você e estou emocionado também, porque não é fácil ficar nessa situação, entendeu? Não é fácil você ter tido essa missão.